Queridos irmãos, estou de volta para mais uma leitura devocional. Hoje, 26 de agosto, a nossa leitura está em Jeremias, do capítulo 34 ao 36. Eu quero refletir sobre o tema Um exemplo de fidelidade. Vamos ler para a nossa reflexão Jeremias 35, 18 e 19. E a casa dos Recabitas disse Jeremias: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos e fizestes conforme tudo quanto vos ordenou. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias. Você já ouviu falar dos Recabitas? No capítulo 35 de Jeremias nós temos a história deles. Aqui Deus dá uma ordem ao profeta Jeremias que vá até os Recabitas e leve eles até um local dentro do templo e ali oferecesse vinho diante deles, para que eles tomassem vinho. Portanto, eles recusaram, porque aquele grupo de pessoas que ficou conhecido como os Recabitas, era filho de Jonadab. Não há muitas informações na Bíblia acerca desse grupo de pessoas, era uma clã. Na verdade, eles tinham um estilo de vida que havia sido determinado pelos seus pais ou pelo pai, Jonadab, que determinava que eles não poderiam beber vinho, que eles não deveriam construir casas, e assim uma série de ordenanças dada pelo seu pai, Jonadab, e que eles seguiam à risca. E neste momento, Deus queria dar uma lição para Israel, uma lição de obediência. Então ele ordena que Jeremias vá até os Recabitas e leve eles ao templo e ali oferecesse vinho diante deles. E eles então rejeitam e expõem para o profeta Jeremias o porquê deles não aceitar aquele vinho que estava sendo oferecido a eles. Então Deus usa o profeta Jeremias para falar ao povo de Judá, e colocando os Recabitas como um exemplo de obediência. Todas aquelas ordenanças que os Recabitas observavam não estavam na lei de Moisés. Porém, eles haviam colocado isso como um estilo de vida, um voto pessoal, uma forma de viver para se dedicar ao Senhor. E eles seguiam isso com muita sinceridade, com muita seriedade. E Deus então chama a atenção do povo através de Jeremias, dizendo: olha, eles obedecem ao mandamento de seus pais, e vocês que são meu povo não obedecem os meus mandamentos, vocês não observam aquilo que eu escrevi, aquilo que eu deixei para vocês observarem, que no caso era a lei de Moisés. Então Deus faz uma promessa para a família dos Recabitas, dizendo que nunca faltaria, como diz aqui no verso de número 19, que nunca faltará homem a Jonadab, ou seja, nunca faltaria a descendência de Jonadab. Por quê? Porque Deus estava abençoando aquele povo pela sua obediência, por não deixarem de cumprir os mandamentos que o pai deles havia deixado. Então veja só, se Deus abençoa aqueles que fazem um propósito, que fazem um voto de servir a Deus, mesmo que o voto não esteja dentro daquilo que a Bíblia pede para que nós façamos, o Senhor ele abençoa o princípio da fidelidade. Se nós formos fiéis ao Senhor, aos seus mandamentos, pode ter certeza que o Senhor nos abençoará, nos prosperará. Então vamos seguir aqui o exemplo dos Recabitas e vamos ser fiéis ao Senhor, vamos ser fiéis à sua palavra e certamente a bênção de Deus nos acompanhará. Que Deus em Cristo nos abençoe.